Fala rapaziada, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal e este é os meus depoimentos, onde eu dou a minha visão sobre algumas coisas da minha forma meio maluca, meio cheio de piada e que eu espero que possa agregar alguma coisa na sua vida musical e pessoal. Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre a biografia do Metallica, escrito pelo Paul Stanley, All That Matters, a história definitiva da editora Bem Virá do ano de 2012. Você deve estar se perguntando, por que ler biografia? Bom, lerem biografias em primeiro lugar me veio assim que eu li por aí em algum lugar, talvez algum elevador, não sei, que grandes líderes mundiais e CEOs de grandes empresas costumam ler biografia das pessoas que eles admiram. Isso porque a história das pessoas permitem que nós possamos tomar decisões baseadas no que elas viveram. É uma forma de nós aprendermos com os erros de quem já venceu. Eu não sou nenhum CEO ou presidente, por enquanto, eu só sou bruxão, mas eu tenho a mentalidade de tudo que eu for fazer, eu faço da melhor forma possível. Então eu decidi escolher algumas biografias relacionadas à música, que é o caminho que eu quero seguir, e eu comecei a ler a história das bandas e ver as decisões que eles tomaram. O Kevin Eikenberry, um renomado especialista em liderança, lista no seu blog pessoal 5 razões para se ler biografias. Eu vou deixar o link no post para você poder ler e tirar suas conclusões e quem sabe abrir sua cabeça para poder ler biografias no futuro. Na minha opinião, é importante que seja você músico ou não, independente da sua geração ou não, que você lê esse tipo de conteúdo. Porque querendo ou não, pode ter alguém lá fora que já viveu o que você está vivendo e pode de alguma forma te ajudar a passar por essa situação. Com essa ideia em mente, eu comprei a biografia do Metallica para descobrir e entender como é que eles chegaram onde eles estão hoje. E por que o Metallica? Bom, eu queria entender porque as pessoas os defendem com unhas e dentes, porque elas são tão devotas e cometem loucuras e aceitam o álbum Saint-Anger com o Lars tocando com latas de tinta souvenir de 20 litros. O livro, ele aborda desde o Kill 'Em All, de 1983 até o Death Magnetic de 2008. Ele também conta a história dos integrantes, o que eles gostavam de ouvir, alguma coisa do passado deles, e passa por todos os episódios de maior importância na história do Metallica. Não sei se é porque o livro não foi escrito pela própria banda, foi escrito pelo Paul Stanley, que às vezes ele parecia um pouco tedioso ao longo das páginas. Por exemplo, tem horas que a ex-namorada do James Hetfield começa a falar sobre que ela acreditava na banda, sabia que eles iam dar certo. Tem algumas reuniões deles com o Wasp, outra grande banda de heavy metal, que eles se juntavam e começavam a fazer um monte de zoeira. Ficavam bem loucos, quebravam tudo. Mas dá pra imaginar o Lars Ulrich, o baterista, preso na orelha do Paul Stanley, falando pra ele escrever que eles eram bons. Hi mate! Write it down that you are fucking awesome! We are Metallica! As boas histórias estão aqui, os detalhes de bastidores, como algumas músicas foram criadas, os percalços, gostos musicais, o passado dos integrantes, entre outros. Os elogios estão por todos os lugares e às vezes eles parecem um pouco exagerados em determinados assuntos. Tem uma certa hora que o escritor vai falar do álbum Master of Puppets e ele diz que os riffs são como serras elétricas entrando no seu ouvido e destroçando a sua cabeça. Eu acho que ele exagerou um pouco aí. Um detalhe que me fascinou, que eu vou chamar de por trás do álbum. O que é o por trás do álbum? São detalhes referentes às gravações dos álbuns do Metallica. Composições, a maneira como eles tocavam, a maneira como eles arrumavam o som, as pessoas com quem eles trabalharam junto, onde se apresentaram. Para exemplificar, quando eu escutei o Ride the Lightning, o segundo CD do Metallica, eu escutei ele com outra cabeça. Era como se eu tivesse na época que ele foi lançado. Então eu praticamente me sentia nos anos 80 com meus mullets, andando pela rua com uma camisa preta, sem as mangas, o meu Nike de cano alto, e alguém fala, cara, escuta o Ride the Lightning dessa banda chamada Metallica. Eu falo, uou, Metallica! Ah! E saía correndo pra casa e escutava e entendia tudo que tava por trás daquele álbum. É uma maneira de viajar no tempo. Se você lê como o álbum foi gravado e imediatamente escuta ele. Ah, o Dave Mustaine tá nesse livro. Caso você não saiba quem é o Dave Mustaine, ele teve na formação inicial do Metallica. E ele recebe algumas alfinetadas. No livro também estão presentes o Cliff Burton, Jason Newsted e o Jorge Trujillo. Se você não os conhece, não tem problema. Eles são os baixistas da banda. Ao longo da biografia você vai perceber que o baixo sempre foi a parte baixa do Metallica.
Outra coisa que me chamou a atenção era a forma como eles se divertiam no final dos anos 70, 80 e um pouquinho do início dos anos 90. Você pode chamar do que você quiser. Diversão, descoberta, liberdade, época dourada, inocência. As pessoas não tinham limites. Não importa se era álcool, mulher, drogas, a palavra limite não existia no vocabulário deles. Eu tenho alguns colegas que gostam de beber e uma vez tivemos que carregar um deles através de uma avenida muito glamourosa da minha cidade. Era sábado, por volta da meia-noite, a juventude em peso se divertindo, em barzinhos, casas noturnas, shows, e nós passando por eles, carregando um jovem bêbado igual um gambá, alternando entre inconsciência e consciência, e lavando as calçadas por onde ele passava com vômito. Uma história memorável. Era praticamente a menina do Exorcista, pesando 40 quilos e nariguda, sendo carregada pela turma do Stranger Things. E eu era o Mike. Eu ia na frente falando para as pessoas, dá licença, o bêbado está passando. Por que eu contei isso? Porque o Metallica, você avançar pelas páginas, você vai ver que ele supera essa minha história facilmente. Tem uma história deles, tinha um colega deles dormindo e ele foi acordado com eles urinando nele. Por que não lavar o rosto de uma forma mais íntima, né? E eles faziam algumas brincadeiras um pouco mais pesadas com o Jason Newsted, jogavam as coisas dele do quarto, mandava cobrar tudo no quarto dele, dava uns cascudos, etc. Mas eles usam a justificativa de porque ele era um novo membro da banda num período difícil. Quando você lê esse capítulo, você vai entender o porquê que eles faziam isso com ele. Eu não sou muito a favor do que eles faziam. Bom, eu não posso te contar muito mais do livro, senão já vai ser spoiler. Apesar que você pode ter lido muita coisa na internet. Esse tipo de conteúdo é importante que você leia, porque esses rapazes cabeludos que fazem música do demônio, eles têm uma coisa em comum comigo e com você, que é a música. Apesar de todos os desafios que eles enfrentaram, alguns que vieram por causa do caminho deles e outros que foram tragos por eles mesmos para a história deles, eles superaram todos e continuaram em frente. Com algumas perdas, algumas cicatrizes e algumas péssimas escolhas. Eles continuaram em frente porque eles tinham na cabeça a mentalidade de que as coisas dariam certo, desde o primeiro dia. Essa autoconfiança é importante de ter, não importa o sonho que você tem. Se no início o Metallica, que é o Metallica, não teve apoio para tocar nos motivos que ele tocou, a autoconfiança deles foi o combustível para vencer qualquer desafio que aparecesse na frente deles. E olha onde eles estão hoje. Os caras tocaram na Antártica. Os caras têm CD com orquestra sinfônica. Daqui a pouco eles têm CD com banda de forró. Se eles conseguiram, eu acredito que a gente consegue também. Concluindo, o livro é muito interessante por trazer detalhes da história deles que eu não sabia. Brigas, problemas pessoais, detalhes da época que eu já era nascido e não tinha ideia do que estava acontecendo no mundo. A forma como o livro é escrito, com palavrões, gírias, faz você se sentir mais perto da banda e não algo formal. Ó, nobres senhores, aqui nós temos o Metallica e gostaríamos de exaltá-los como os grandes e perfeitos músicos que são. Elas dão mais um ar de registro histórico, como se você estivesse ali do lado. As decisões que eles tomaram durante a carreira deles surpreenderam não somente o ramo que eles tocavam, assim como as pessoas que consumiam o que eles faziam. Eles surpreendiam as rádios, eles surpreendiam as gravadoras, eles surpreendiam os escritórios de marketing, as letras e seus significados, algumas sem significado, outras com algum significado muito profundo, conectando com a vida de várias pessoas que mais tarde falariam para eles o que a música deles fez por eles. Diversos ícones do heavy metal estão no livro, por exemplo, o vocalista polêmico do Dead Kennedys, o Exodus, o Anthrax, o Guns N' Roses, fez uma turnê que deixou o Metallica puto da cara, o Dio, o Ozzy Osbourne, falecido Leme do Motorhead. Todo esse conjunto me fez entender a grandeza que a banda atingiu e porque as pessoas a mantêm onde estão. Então, vá em frente, leia o livro, ele tem umas 380 páginas, é uma leitura que você consegue em 3 dias. Expanda a sua mente com a história e vida de uma das maiores bandas de heavy metal do planeta. E não esqueça de deixar nos comentários a sua opinião sobre a banda, sobre o vídeo, sobre mim, sobre o tempo, sobre a greve dos caminhoneiros. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E conferir os conteúdos anteriores também. Valeu! Um abraço do Bruxão.